que é. Por isso que o ladrão da cruz, né? A gente fala o ladrão da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje você vai estar no paraíso. Reino é outra história. Tá, mas daí ele tá lá no paraíso de boa, mas vai chegar o dia dele pagar, então. Ele claro, por quê? Porque a tua história foi escrita na eternidade antes de você nascer. Você tem um propósito para você cumprir aqui. A gente tem um propósito, gente, para cumprir. A gente tem. Se eu não tô dando uma boa resposta, eu vou dar conta disso. E aí, por isso que a salvação ela é completa. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até o dia do fim. Se a pessoa partir daqui, porque ela está no paraíso, então ela tá perfeita? Não. Qual é o grande problema? As pessoas elas têm dificuldade, elas falam assim, poxa, eu vou num velório de alguém que morreu, alguém que né, se desviou. E aí, o que eu falo? Como é que eu vou falar que aquela pessoa está salva e está no paraíso se ela não está no paraíso? Não, gente, não é por aí. Ela está. Ela está. A diferença é o quê? Se ela vai ou não vai reinar. É óbvio que ela está lá. Eu só não posso dizer, né? Ela cumpriu. Que tem muitas lápides, né? Nossa, fulano combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, tá lá. Como é que eu vou saber? Eu não sei. Tá, mas a dúvida que fica, então, ainda, pelo menos pra mim, sim, vocês me corrigem se vocês estiverem errado, é a questão do cara hoje que... vamos voltar naquele ponto, que morreu agora. Morreu, só que ele não foi pra lá. Ele foi pro inferno, pro Hades. Ele foi pro Hades. Ok. Esse cara ainda vai ter a possibilidade dele entrar no paraíso? Ele já está. O destino dele é o lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia fala, e o inferno dará aos seus mortos. Que inferno é esse? O Hades. Então não ele já vai ter dará jeito. aos seus mortos. Não tem jeito. não vai. As pessoas confundem a questão do livro da vida com o livro do reino. As pessoas acham que o livro da vida é o livro do reino. Não é. O livro, né? Elas confundem. A pessoa hoje confessa Jesus. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Não. É assim. Em Apocalipse fica muito mais claro a questão disso. Porém, lá, aquele que não foi encontrado no livro da vida vai para o lago. Não é a questão da salvação. Se você morre hoje, você é salvo, você vai para o paraíso. E tem ajustes. Entendeu? Agora, a pessoa está condenada, ela vai para o inferno. Eu tive uma experiência uma vez com um rapaz que eu fazia evangelismo no hospital. E o irmão dele, numa época bem delicada, ele era envolvido com tráfico, umas coisas assim, barra pesada. E o irmão dele era crente, aquele crente que ele mesmo contou testemunho. E eu fui orar no hospital, a gente tinha muito costume de orar, e ele estava assim, todo aberto, com aquelas bolsas, acho que de colostomia pro lado de fora, todo o intestino dele estava pro lado de fora, e ele contando a experiência dele, que o irmão dele sempre falava sobre Cristo e ele nunca quis. E no dia que ele caiu, que ele levou muitos tiros, que ele caiu, isso aqui em Foz do Iguaçu, na antiga Santa Casa, o dia que ele caiu, na periferia, no lugar que ele morava, né, falar outra coisa, ele caiu e ele viu que começou assim, espíritos escuros, sombras com gemidos vindo para ele. E nesse momento ele gritou por Cristo e ele apagou. E ele acordou, Senhor, eu entrego minha vida a ti, e ele apagou. Então, assim, eu creio muito que essas pessoas, como você tinha falado antigamente, as pessoas veem, esses espíritos, eles são levados, né? Esses espíritos, ele vem e leva essas pessoas assim como os anjos vêm e levam as pessoas salvas. Mas não existe possibilidade, uma vez condenado, que estava lá, que teve a possibilidade, não vai. E às vezes fala assim, nossa, mas por que não tem oportunidade? Não, porque elas não têm um arrependimento. Elas não têm. No Apocalipse é tão profundo, Deus dá tanta coisa, porque existe algumas coisas importantes. Existe juízo e existe a ira de Deus. São duas coisas diferentes. Juízo e ira. E os filhos de Deus não passam pela ira. Porque Deus está irado com você. Não, a Bíblia fala que não. Acabou. Quem bebeu o cálice da ira foi Cristo. Sabe aquele cálice que ele tomou, que ele falou, aparta de mim, Senhor, se possível, esse cálice tira de mim. Ele bebeu a ira para que ele nos desse, para que hoje a gente participasse do cálice da bênção. Esse cálice da aliança. Então nenhum filho de Deus bebe ou participa da ira de Deus. De juízo, sim. Da ira, não. E quando a gente estuda Apocalipse, que a gente vai vendo dentro de Apocalipse, o que a gente vê muitas coisas, sete espíritos, 7 igrejas, e a gente começa pelo selo. A partir do capítulo 5 a gente vê os selos que são abertos, sabe o livro? O livrinho. E aí tem os 7 selos. Abre-se os 7 selos, os primeiros 4 falam sobre os cavaleiros.
né, os 4 cavalos. Depois desses aí, a gente vai no último selo. Então, o último selo que é aberto, abre-se, então, começa-se as trombetas. Todos os selos em silêncio, começam as trombetas. São 7 trombetas. Dentro das trombetas, você vai ver que muita coisa vai acontecer na terra, muita coisa só na água, na terra, no céu, mas as pessoas, elas não se arrependem. Elas ficam mais iradas ainda. E esse é o tempo que Deus dá de arrependimento. E as pessoas não se arrependem. Então, assim, qual é a pergunta? Deus é conhecedor do coração, Deus é conhecedor do ser humano. Você acha que ele não sabe da possibilidade da pessoa se arrepender? É óbvio. Se existe uma possibilidade da pessoa se arrepender, é óbvio que vai ter essa chance. Se a pessoa não quer, depois ela também não se arrepende. Pastor, então é possível, porque eu já ouvi muitas pessoas, né, relatarem isso. Ah, fulano aprontou todas e tal, e teve um encontro com Cristo e logo em seguida partiu. Né? Então esse partiu, quando partiu, estava dentro do caminho do Senhor. Então há um propósito nisso, de repente assim, Deus o levou porque sabia se de repente não fosse naquele momento, ele ia se perder de novo no caminho. Existe essa comparação ou é muito difícil? Aí a gente falaria assim, nossa, Deus dá oportunidade para um e não deu oportunidade para o outro. Seletividade, né? Não tem isso. Essa grande briga entre calvinismo, a gente nem precisa disso, né? De calvinistas e arminiano, né? Assim, não, porque um já nasceu para ser salvo, o outro para ir para o inferno, o outro, né, tem o livre-arbítrio. Então, essa é a grande briga. A gente tem que estar fora disso. Não existe, então Deus vai te dar a oportunidade e para o outro, então, o que aconteceu? Né? Então é diferente, não. Eu não creio nisso. Eu creio sim que deu a oportunidade. Não, a pessoa perdeu muito tempo as oportunidades e ali, por alguém que já falou alguma coisa, ela resolveu entregar sua vida a Cristo e foi salva. Mas não significa que ela reina. Por quê? Porque o reino, existe a qualificação para entrar no reino. Você não precisa ser qualificado para ser salvo. Porque você foi salvo quando? Estava num lamaçal de pecado, com a vida toda torta, aprontando um monte, precisando de Cristo como todo mundo precisa. Você foi salvo, né? Agora, para entrar no reino, existem as qualificações. Então, a gente pode dizer que nós fomos ensinados de maneira errada, porque eu fui ensinado que nós temos que buscar a salvação. E hoje eu estou aprendendo que... Você já tem. Eu já tenho. E na verdade, eu teria que ser ensinado a buscar o reino. Com certeza. Né? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque salvo você tá. Você pode não acreditar. As pessoas que estão vendo, você pode não acreditar, pode acreditar que perde, pode acreditar que isso... Isso não vai mudar o que Deus estabeleceu. Se a pessoa continuar a vida inteira... Porque se você continuar a vida inteira batalhando... buscando a questão de salvação, como que você vai acessar o reino? Você precisa entender qual é o teu propósito, Renê. Dentro desse propósito eterno de Deus, que você precisa viver e dar essa resposta, é que vai dizer se você vai chegar ao alvo. Paulo lhe fala assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora então está reservado para mim a coroa. O que simboliza a coroa? Quando se fala de coroa, simboliza o quê? Reinado. Reino, rei. Então a coroa simboliza governo, simboliza reino. Então ele sabia, ele tinha certeza que ele iria reinar. Uma porque ele foi decapitado pelo evangelho, né? Por amor ao evangelho. Ele entregou a vida dele totalmente. Essa história que a gente fica cantando, né? Que importa que ele cresça ou diminua, isso não existe. Isso é uma fala de João Batista. Já falei isso várias vezes, os caras tacaram pedra em mim aí. Não. Se eu falar pra você que João Batista não reina, e te provo isso biblicamente, João Batista é o cara, não existia profeta. De pessoas que nasceram de mulher, nenhum profeta foi maior que ele. Mas a Bíblia fala assim, mas o menor do reino é maior que ele. Isso significa o quê? Quem é o menor que o menor? Não tem. Se o menor do reino é maior que ele, não reinou. Porém, é claro, eu consigo provar o pessoal pode paulear agora. Então não importa. Por que ele não reina, gente? Vocês têm que ver quem é o João Batista. Que nasceu, que foi profetizado, que foi falado dele, que viveu no deserto, que falou sobre o Cristo. O que ele falou?
né? Ele recebeu uma profecia, ele estava esperando. Ele iria saber quem era o Cristo quando. Por que ele batizava? Porque um ia chegar para o batismo e ele ia ver o Espírito Santo e ele ia reconhecer que aquele lá era o Messias, por mais que eram primos. Então, por que ele batizava incansavelmente? Porque ele ia saber que aquela... Quando ele vê Jesus, ele viu que era ele. Eram primos. Como que ele não sabia antes? Cara. Porque aquela revelação aconteceu. E o que ele falou? O que ele falou assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para o Cristo. Ele sabia, ele reconheceu, ele falou. Só que qual foi o problema de João Batista? Ele batiza Jesus, ele reconhece, fala, não, eu não sou digno, você é, você tem que fazer, vamos cumprir isso, vamos encurtando. Jesus batiza e Jesus vai embora. Qual era o propósito de João o Batista? Preparar o caminho. Apontar o Messias. Ele apontou, ele preparou o caminho, Jesus foi batizado e João Batista foi para onde? Seguiu Jesus ou continuou batizando? Continuou. Não sei. Logo depois, Jesus passou por ele de novo e ele passou por ele e ele continuou fazendo o que ele estava aí. Aí o que, gente, é que é muito profundo. Isso aqui é só para entender a questão um pouquinho do reino. Jesus passa por ele e ele continua batizando. Aí tem toda aquela situação que ele é preso, ele vai denunciar um pecado, ele é preso. E aí dentro da prisão, ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus, é você o que havia de vir ou temos que esperar outro? O cara já tinha se perdido, não importa quem é. Ele tinha que parar tudo e seguir a Cristo. Por quê? Jesus ele começa a manifestar o reino só depois que João Batista morre. E João Batista perde o quê? A cabeça. Cabeça fala de governo, cabeça fala de reino. E aí lá pra frente fala que não existiu maior profeta nascido de mulher que João Batista. Mas o menor do reino é maior que ele. Então é muito sério. Nós fazemos o que nós queremos. Não diz respeito só que, gente, a gente está vivendo aqui, como é que eu posso dizer? Nós nascemos com um propósito, e Deus tem um plano, que esse plano é eterno. E nós nascemos com um propósito, nós precisamos cumprir esse propósito, isso aqui vai passar assim, ó. O tempo aqui vai passar muito rápido. Quando nós partimos daqui, aí é que começa de verdade o negócio. Porque aqui passa muito rápido. E aí? O negócio não é você vai pro céu, você vai pro inferno. O negócio é você vai reinar com Cristo. E aonde você tá, tem muita coisa pela frente. A Bíblia fala o quê? Que vai ter o quê? Novo céu, Apocalipse, nova terra. Sim ou não? Vai ter pra quê? Vai ter pra quem? Quem é que vai morar aqui? Onde é que você vai estar? As pessoas se limitam, estão muito limitadas a céu, inferno, paraíso e pronto, acabou. Não, gente, tem muito chão. A pastora disse no último episódio uma coisa muito legal que marcou, assim, dentro desse sentido, que foi algo, falando de João, a pastora disse, tá aqui na minha mente a sua frase, quando você disse assim, João falava que ele tem que diminuir para Jesus crescer. E Paulo apontou, não, eu tenho que morrer para que ele viva. Pronto. Então, cara, é isso. Isso marcou a minha vida, essa frase que foi falada. Porque, cara, isso é muito profundo, se você entender. Assim, a gente tinha que passar alguns episódios aqui batendo em canções. Eu venho falando isso há um tempo, sobre coisas que são faladas em canções, que é bonitinho, que é legalzinho e tal, e o povo bate em mim, fala, o William, depois o pai dele morreu, ele desviou, ele tá revoltado. Não, cara, não é, velho, não é. É uma fórmula que deu certo, que a galera fica reproduzindo, mas se você for a fundo, você vai ver que não tem nada a ver. E você vai perceber que a gente já passou faz horas de 2 horas desse episódio, e que o editor Coisa tá empenhado. Mais uma pergunta que eu preciso... Mais uma pergunta que eu preciso fazer aqui pra gente encerrar. Eu tenho certeza que você que tá assistindo, você vai querer que a pastora venha muitos dias aqui, mas pra ela vir e ficar mais, ajuda a gente a fazer ao vivo, que daí eu prometo. Nós vamos fazer episódio aqui de 3, 4 horas, né? Fácil. Tranquilamente, né? A Cristiane, sua xará. Cristiane Silva, inscrita lá do Instagram, um abraço pra você, Cristiane. Ela mandou assim:
Eu nunca entendi muito bem sobre a Batalha do Armagedon. Fala pra essa abençoada falar do Armagedon. Então fala pra gente aí. Olá, Cris, minha xará. Bom, o Armagedon, ele vai acontecer essa batalha. E é tão interessante que eu estive nesse lugar onde vai acontecer a batalha do Armagedon, né, da região do Monte Carmelo, e essa é um lugar assim incrível. E assim, estar naquele lugar em Israel e ver que ali vai acontecer algo profético, né, que está anunciado, mas que vai acontecer essa batalha. O que é Armagedon? É uma guerra quando Cristo voltar. Então, assim, vai ter o tempo da tribulação, são 7 anos de tribulação, e aí vai acontecer o arrebatamento visível, no término, no toque da última trombeta, acontece o arrebatamento, a volta visível de Cristo. As pessoas se encontrarão no ar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós nos encontrar com o Senhor no ar. Ali vai haver o tribunal de Cristo, depois vai para as bodas e começa o milênio. Então, antes disso, no término aí da tribulação, vai acontecer uma guerra, que é a guerra do Armagedon, onde Cristo vem e acabou a guerra. Mas isso acontece em Israel. Então, assim, é uma guerra que vai acontecer, que vai, assim, anunciar, vamos colocar assim, o fim da tribulação. Que as nações vão se juntar naquela região de Israel, vão vir contra o povo de Deus e Cristo vai descer lá. Então, assim, Cristo desce, acaba com a bagunça. Imagina assim, o gente, tamanho do barulho dessa guerra, cara. Muito. Meu E o Deus. lugar amplo que é lá. Então, assim, as pessoas confundem, né? Então, a guerra do Armagedon, ela acontece no término ali da tribulação, vou colocar assim. E depois tem a guerra, depois do milênio, que é a guerra de Gog e Magog. Então, são 2 guerras que vão acontecer. De pessoas, de nações que vão vir contra o povo de Deus, que vão vir e o próprio Senhor vem. E aí, ele vem, daí já começa o início para estabelecer e acaba com essa guerra. Bota é muito ordem. bom. É que, assim, são coisas muito profundas que a gente levaria tempo para dizer quem são, por que vai acontecer, qual é o lugar, mas eu acho que esse talvez seja o mais correto a gente falar, porque estão pressionando aqui, gente. Eu fico aqui para vocês madrugada dentro, mas o seminário da pastora tá aí, meu filho. Não. Você que quer aprender mais profundo aí, tem muita coisa chegando aí da parte da pastora, que o próprio Deus preparou. E você vai ter acesso a todo esse material. Cara, é impossível a gente falar dentro de um episódio. Não tem como. São muitas dúvidas, são muito assunto, Renê, pra falar aqui. A gente não... Muita coisa boa. Muita coisa boa. Você achou que eu tava perdido, né? Mas eu acho que você tava mesmo. Tô nada. Olha aqui, meu filho, ó. As perguntas aqui, ó. O povo tá achando que eu tô dormindo. Tá aqui, ó. Cheio de perguntas pra fazer pra pastora, mas eles Isso não é me muito deixam. Não dá tempo, né? Deixo. Você Não tem dá uma muito tempo. interessante aí? Não, agora deixa pro próximo Não episódio. tem nada, cara. Não tem nada. Então deixa eu pegar um gancho Vai, ali. pega o gancho. Que é a última pergunta do programa. Vai, Ó. vai. Me realizei agora. hein? Vai, Uau. velho. Após, então, a pastora estava falando sobre o paraíso, que vai vir o momento da disciplina. A disciplina acontece hoje, vai vir um momento da punição. Isso. Após isso daí, é possível a pessoa reinar com Cristo ainda ou não? Ela não reina, mas ela tem um tempo determinado para ficar nessa punição. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, conserta com o teu irmão enquanto vocês estão no caminho. Qual é o caminho? O caminho de Cristo. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho. Então, se existe alguma treta entre vocês, ou com alguma pessoa, conserta no caminho, para que ele não te leve ao juiz. Quem é o juiz? Cristo, é o tribunal. Te leve ao juiz, julgando a causa. Se ele acha que tu tá errado, entendeu? Vem o oficial, esse oficial dentro da Bíblia é o anjo, e ele te leva para a prisão. E ali você não sai até você pagar o último centavo. Entendeu? Então existe um tempo de punição. Esse tempo, aí cada um vai responder e cada um vai ser julgado pelo próprio Cristo, só ele vai poder dizer. Mas sai desse tempo, eu não acredito que a pessoa vai reinar, porque o reino já vai estar estabelecido, as pessoas estão lá. Mas qual é a pior coisa que tem? O problema não é a punição, o problema não é você fazer e tal, as coisas, né, e tal. O problema é você não estar com Cristo onde Cristo vai estar. Quem vai estar na punição não vai estar com Cristo. Cristo vai estar reinando.
E os vencedores vão estar reinando com ele. E existe aqueles que vão estar reinando com ele, mas isso aí a gente tem que ver Apocalipse. Como que eu sei acerca das pessoas que vão reinar? Apocalipse. Quando a gente pegar as cartas, todas elas, você vai ver Cristo se apresentando, elogiando o que aquela igreja estava fazendo de bom, repreendendo o que ela estava fazendo de ruim e dando para ela a recompensa no final. Ela dizer, ao que vencer, se assentará comigo. Ao vencer. Uma fala, vai reger as nações com varro de ferro. Pronto. A última, Laodiceia, a última igreja, que é a era da igreja que nós estamos vivendo. Porque é assim, é toda a era da igreja. A última igreja que nós estamos vivendo é a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos leigos. Todo mundo sabe de tudo um pouco, mas nem todo mundo tem profundidade. Ou a maioria não tem profundidade. Todo mundo sabe orar, sabe fazer uma live, sabe fazer um negócio, sabe falar, sabe, eu posso, eu faço, mas ninguém tem profundidade de nada. É a igreja dos leigos, é a última igreja de Laodiceia. Aí ele fala o quê? O que a Bíblia fala? Você pensa que é rico, tá tudo bem, tá tudo certo, mas você é pobre, miserável, cego, né? Você é um miserável, pobre, cego, nu. Tá faltando mais um. Você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas. Essas 5 coisas têm a ver com os 5 dons de Cristo que aperfeiçoa a igreja. Mas isso é para Apocalipse. 5 dons. Aí ele fala assim: eu aconselho-te que compre ouro provado no fogo, vestes brancas para cobrir tua nudez e colírio para que veja. Por que você precisa pagar um preço, comprar alguma coisa, se você está salvo e a salvação é de graça? Por quê? Porque tem um reino. Porque se você não fizer isso, tu fica de fora. Então, assim, existe as coisas, é muito sério a resposta. Nós podemos viver de qualquer maneira, mas nós vamos prestar conta. E não vale a pena. Por isso que Jesus fala para as pessoas, em teu nome, as pessoas falam, em teu nome profetizei, preguei, curei, enfim, eu fiz. Rodopiei. Exatamente. Fiz, ganhei, enfim, né? Aparta de mim porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, você não vai estar comigo. Está tão claro, gente. Aparta de mim, eu não te aprovo. Eu não te conheço. Você não quis fazer minha vontade. Você não quis fazer, não quis cumprir o propósito. Não era desse jeito que eu estabeleci para você. Eu não estou te aprovando. E se você não for aprovado, você não participa do reino. Qual é o problema de não estar no reino? Não está com ele. Por isso, Marta e Maria. Ela escolheu a melhor parte que dela não vai ser tirada. É isso aí. Fechou? Tem muita coisa. É isso aí, mesmo. Tem muita coisa e, infelizmente, a gente não pode continuar. E fica pra você que tá aí morrendo do outro lado da tela. Você quer ver a gente ao vivo aqui, 5 horas, 6? Nos ajude. O Pix já passou aí. Tá fácil. Já. Tá fácil, gente. Ou 2 vezes por semana, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. Aí a gente vai poder fazer, por exemplo, o que eu tenho certeza. Você quer apostar comigo? Tenho certeza que o povo vai começar a comentar. Faz trilogia com a pastora. Vai, porque foi assim com o pastor, foi assim com a missionária Shirley, foi assim com o Denis. Eu tenho certeza que a pastora vai. Faz trilogia. Trilogia daí é 3 semanas seguidas. Vindo aqui falando acerca dessas coisas. Tem muita coisa, gente, pra falar. E infelizmente a gente não consegue. Pastora, eu queria dizer que foi um prazer imenso pra gente receber você aqui 2 semanas seguidas. Ter esse contato. Saber que Deus ligou algo aqui entre nós. Que a gente vai poder tá servindo a você. Então, assim, foi uma alegria pra gente. Tenho certeza que não vai parar nesses 2 episódios, que você vai ter que voltar aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer pra sua disponibilidade, da sua casa, da sua família, de vir aqui ficar até tarde e com certeza afirmar que você vai estar voltando aqui. Suas considerações finais. Prazer é todo meu. Eu me sinto honrada, agradeço a vocês por me permitirem, louvo a Deus por esse trabalho, por essa obra que vocês estão expandindo, que vocês estão fazendo, por essa dedicação, por esse investimento. Gente, por favor, investem, essa é a palavra correta. Ninguém ajuda a fazer a obra. Por favor, me ajuda a fazer, mantenha a obra de Deus. Se eu tenho que manter uma coisa, não é de Deus. Se eu tenho que manter, se a obra é de Deus, ele provê. Como ele tem provido tudo aqui de uma forma muito sobrenatural que Deus tem feito. Que Deus continue prosperando vocês. Que vocês continuem expandindo de uma forma assim sobrenatural. Que Deus seja muito generoso com vocês. E você que está aí de casa, do trabalho, do carro, né, assistindo, por favor, pensa só uma coisa. Não tenha compromisso com erro. Mas tudo que eu ouvi, eu tenho que desconstruir, eu não sei se isso está certo, se está errado.
ora ao Senhor, pergunta ao Espírito Santo, não comprometa a tua eternidade ou o reino por causa de achismo ou de dúvidas. Pergunta para você, e se eu aprendi errado? E se, porventura, até agora eu fiz errado? Então o Espírito de Deus, o Espírito de revelação, de sabedoria esteja sobre sua vida, que a sua casa seja abençoada, que você venha entender acerca disso e não venha ter dúvida, sair do leitinho para ter maturidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer, estou muito feliz. Eu ficaria aqui a noite inteira, falar de Cristo, falar dessas coisas para mim, eu ficaria aí transbordando a noite inteira. Então obrigado, Deus abençoe, amo vocês, estamos juntos, bora, espero ver vocês no reino. Amém. Não só aqui, mas no reino também. Nós que agradecemos, né, pastor? Porque mais uma vez eu estou encerrando esse episódio desconstruído com muitas coisas. Aprendi uma coisa pontual e fundamental, que a meta não é a salvação, mas sim o reino. Então, glória a Deus por isso e obrigado. Amém. É isso aí, gente. Esse foi o episódio de número 37. E muito feliz e realizado depois de uma semana turbulenta, alimentado, mas abençoada pelo Senhor, Yuri. E nós estamos aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações. Sim. Por quê, meu filho? Que é necessário, meu mano. Nossa, que murcho que ele tá falando. É necessário! Faltou a música, filho, meu amigo. Isso aí. É necessário. Necessário.